Bom dia a todos, bem-vindo. Eu estou muito grande prazer de apresentar nossa palestrante Luísa Hirumi Tanaka. Ela é doutora em enfermagem pela USP, pós-doutora pela Unifesp, a professora aposentada do programa de pós-graduação de enfermagem da Unifesp. Foi tutora da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da Unifesp, instrutora de práticas meditativas pela Associação Palas Atenas e teacher trainer do programa MBPM, Mindfulness e Compaixão para a Saúde, Respira, Vida, Breathworks, com dupla acreditação Reino Unido e Espanha. Atua na empresa Neuroconecto Educação Emocional. Ela também é membro da diretoria da Tibet House Brasil. Bem-vindo, Luísa. Okay, now over to you, Luísa. Obrigada, Shelly. Primeiramente, eu gostaria, de agradecer muito a Tibet House por essa oportunidade de estar aqui. Eu só queria saber se está tudo bem no meu volume de voz. Tudo bem? Tá. E tem, assim, muita gente, que está no nosso caminho, que esteve, está e continua, nesse processo de formação que não acaba nunca, nessa vida, eu falo, nesse caminho de luz, nessa caminhada luminosa, e que essa oportunidade de estar também colaborando com a Tibet House, e me sinto honrada, e privilegiada de estar aqui, logo depois dos ensinamentos, que nós tivemos, os nossos monges tibetanos, e aí eu falei, meu Deus do céu, olha a responsabilidade, estar aqui. Gostaria de agradecer aqui a Flávia, a Flávia que está aí nos ajudando nesse apoio, o Edu também. E nós íamos dividir em duplas, fazer alguma coisa assim, mas realmente não vamos ter essa condição. Mas não tem problema, estamos aqui da mesma forma. E gostaria de agradecer, então, o Jimmy Cherin, que é o nosso diretor, gerente administrativo e cultural da Tibet House, pelo convite, feito diretamente também pela Elisa Harumi Kozasa, que eu acho que vocês já devem conhecer bem, que é presidente aqui da Tibet House. É amiga, companheira, parceira, assim, dessa caminhada também. E aí, eu gostaria de já começando, entrando um pouquinho no nosso assunto, de hoje, na nossa temática, do que é realmente esse cultivo, do estado de ser, porque nós, com todos os ensinamentos, do budismo, às vezes, eu me questiono muitas vezes, de como aplicar tudo isso, todos esses ensinamentos, com tantas... Luísa, me desculpa por atrapalhar. Algumas pessoas estão falando que essa som é bem baixo, muito baixo. Você pode falar um pouco alto ou ficar mais perto do seu computador? Tá, eu vou ver se eu troco. Deixa eu trocar o microfone aqui. Espera só um pouquinho, para ver se melhora. Não sei se melhorou mais. Um pouco, sim. Está escutando melhor? Pessoal, pode levantar sua mão. Melhorou? Melhorou para todos? Ok. Para maiores, sim. Melhorou. Vamos. Gente, se tiver algum problema, é que eu falo um pouco baixo, mas aí eu não sei se também o equipamento, alguma coisa assim, que acaba diferenciando, Então, o que nós estamos entrando dentro da... Por favor, aí vocês me escrevem aqui também no chat, ou aí a Shelly, Flavinha, Edu, pode dar uma assistência melhor, e me dar um alô como a Shelly fez. Alguém não escuta? Bem? Tá. Então, eu estava falando da temática, de como cultivar esse estado de ser,
que muitas vezes isso ocorreu comigo no sentido de ter muitos conhecimentos, né, dos conteúdos das raízes budistas, né, e tudo isso eu falava, nossa, é tão maravilhoso, tão lindo, que às vezes a gente já quer caminhar lá para o estado realmente de ser, né, de samsara para o nirvana rapidinho, né, e daí a gente sabe que é uma longa caminhada, e como praticar isso, né? Então, às vezes, tem muitas nomes, denominações e tal, e aqueles métodos bastante complexos, né? E daí já me veio, não sei se para vocês também, assim, meu Deus, vai ser nessa vida? E eu, com a minha idade, né, depois dos 60 anos, depois você fala, meu Deus, não, acho que eu vou deixar para outra vida, né? Então, na verdade, nós podemos cultivar esse estado de ser, né? É o estado do próprio nirvana, né? Mas nas coisas mais sutis das nossas vidas, né? E aí, aprendendo a cultivar, né? Um pouco dessa atenção, dessa consciência do que está acontecendo nesse momento, e realmente percebendo isso como algo que nos dá felicidade, né? Então, é muito libertador. E como cultivar dessa maneira, né? Como, não como uma vida monástica, né? Mas assim, uma vida mundana, com um monte de afazeres, demandas que a gente tem, né? Então, como é que no meio disso tudo, né, eu posso realmente cultivar isso, né? E aí eu queria trazer um pouquinho mais de algo que seja mais prático, talvez, e de falar um pouco das experiências, né, mais sutis, e trazer essas experiências para vocês, mas trazendo também para amanhã a experiência de vocês, para realmente cultivarmos isso nesse nosso compartilhar com a humanidade, né? Uma humanidade compartilhada. Aí não tem como não lembrar, né, de algumas coisas desse cultivo do estado de ser, que eu acho que vocês também vão relembrando de algumas coisas que já aconteceram na vida de vocês e que está tão perto de nós e que nós podemos realmente cultivar esse estado de ser com consciência, que muitas vezes eu acho que passa e nem percebemos que eles estão junto de nós, né? Que isso pertence realmente a nós, né? Então, só para desenhar um pouquinho da minha trajetória, né? Em relação a esse cultivo, eu acho que começou muito mais nessa consciência em 2006, uns 15 anos atrás, quando a Elisa Harumi Kosasa, que é a presidente aqui da Tibet House, né, ela estava trabalhando na Unifesp, no departamento da psicobiologia, e já trabalhava com as práticas contemplativas. E aí ela me convidou para fazer parte de uma comissão que ia trazer o Dalai Lama para o Brasil. Isso era a terceira visita dele ao Brasil. E daí eu falei, puxa, né, nossa, que honra e tal. Então, porque a Unifesp estaria junto nessa vinda dele para o Brasil. E com isso, a Associação Palas Athena, com a professora Lia Diskin, não sei se vocês a conhecem, né, pessoa realmente maravilhosa, que eu tive a oportunidade de fazer a formação primeiro com ela, nas práticas meditativas, e daí ela também era a responsável maior, né, de trazer realmente a Palas Athena, de trazer o Dalai Lama aqui para o Brasil. E a gratidão profunda que eu tenho pela sua santidade, né, o Dalai Lama, que eu tive realmente a honra de estar junto. Eu quero só compartilhar só uma... Eita, vamos ver se eu consigo aqui. Se eu não conseguir agora, depois até eu vejo se eu consigo aqui, vamos ver. É uma imagem, né?
Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Ela tá aberta, Lu? Tá. Não, na verdade, ele está rodando bastante, que eu não consigo chegar em vocês agora. Pronto, consegui chegar. Deu algum problema aqui no meu computador, na verdade. Tentarei de novo, se eu não conseguir. Depois eu vejo, qualquer coisa eu passo para a Flavinha depois. Então, é uma imagem meu e do Dalai Lama, né? Juntos, para fazer, não, tenham essa comprovação de que estivemos juntos, né? Nesse processo dessa vinda dele. E daí, nessa ocasião, lá no Palácio do Anhembi, né, nós poderíamos fazer uma pergunta para ele ali no palco, enfim, e daí eu entrei numa questão com ele, que foi assim, como enfermeira que eu sou, né, que disse assim, começamos a debater sobre o risco dos médicos e das enfermeiras desenvolver uma certa frieza para poder encarar o sofrimento cotidiano dos seus pacientes. E daí o Dalai Lama me disse assim, esse perigo existe mesmo, essa frieza, porque lá no Tibete, quando um médico tem uma boa formação, mas seus tratamentos não surtem efeito, assim ele me disse, né? Dizemos que ele é estudado, mas não tem coração aberto. E ele dizia assim, acho muito importante que os médicos e as enfermeiras sejam continuamente treinados nos benefícios da compaixão. E aí ele me disse assim, ensine os seus estudantes a meditarem, né? A única coisa, aí eu falei assim, meu Deus, mas como que eu vou ensinar algo que eu nem sei fazer direito, né? Então eu fui como uma missão, né? E hoje, realmente assim, eu ensino meus estudantes, meus não, né? Os estudantes a meditarem, mas muito mais, né? De trazer essa prática compassiva no sentido muito, no sentido da amorosidade, né? De trazer benefício primeiro para si, e aí levar esses benefícios a outras pessoas, né? Só que na época eu não entendia como que a meditação poderia me trazer isso, esse bem-estar, para poder levar o bem-estar às pessoas, né? E outra, ainda eu tinha essa dúvida, como que eu poderia estar bem se os outros não estão bem, né? Então, era uma coisa assim meio de, talvez, de egocentrismo, eu entendia um pouco dessa maneira. Então, mas tudo bem, né? Vamos ver como é que é isso e tal. Eu fui fazer o curso com a professora Aliadice, e daí fui fazer a minha formação, e daí tudo começou, e até que eu cheguei a ser instrutora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, que aqui está aqui o Eduardo e a Flavinha também, né? Eu sei que a Marcinha também está aí, ela também tem, né, esse conhecimento, eu não sei quem mais aqui tem esse conhecimento em relação a Mindfulness e Compaixão. E para mim, realmente, hoje, é muito mais claro isso, né? Então, por isso, que eu acho que é tão importante hoje nós realmente falarmos dessa prática de mindfulness, né? Mas não como uma técnica, mas sim o estado de ser, né? Cultivar esse estado de ser e estar, né? Para que eu possa realmente sentir-se mais feliz e beneficiar o outro, né? Aí eu queria só saber de vocês, primeiro, o que vocês, para vocês, o que é o estado de estar? O que é estado de ser, né? E como é que vocês têm cultivado isso na vida de vocês? Nós íamos dividir em duplas até para fazer uma reflexão, mas se vocês puderem, podem abrir o microfone, mas também pode escrever aqui o que é para vocês, assim, como que vocês sentem esse estado de ser?
e como vocês têm cultivado isso na vida cotidiana. Será que daria? Posso falar, doutora? Sim, Oi, Simone. eu estou fazendo o curso da professora Lia Diskin, também na Palas, né? E exatamente para aprender, para tentar assimilar melhor esses conceitos, né? E basicamente, até então, eu estou no módulo 1, o estado de ser é a presença, a gente prestar atenção e estar muito focado e atento àquilo que a gente está fazendo no presente momento. Evitar as divagações. Inclusive, estou fazendo um curso com a Elisa também. Estou fazendo um monte de curso. Tentar, através das práticas, né, diárias, e tentar estar consciente do momento presente, sem divagações, para a gente estar centrado. Eu acho que depois, para frente, ela vai ensinar mais a parte da meditação em si, mas, enfim, eu acho que o estado de ser, basicamente, é isso, a gente estar presente e atento ao presente, ao momento. Não sei se eu me expliquei direito. Sim, falou tudo, é isso mesmo, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que foi só a Simone que colocou, mas não tem problema. Simone, obrigada, viu? Sim, na verdade, esse estado de presença, né? O que a Simone disse, né? Estar presente. E parece, assim, que é uma coisa fácil, né? Estou presente. Então, como que nós vamos praticar essa presença, né? Como que nós vamos ter consciência de que estamos realmente cultivando essa presença, né? Então, essa é a temática hoje. E aí, também tem um agradecimento ao John Kabat-Zinn, né? Que foi a primeira pessoa, biólogo, né? Que realmente trouxe essas práticas aqui para o Ocidente, no sentido assim do protocolo de um programa, né? Para que eu me considero, né, ocidental, porque eu nasci aqui, né, no Brasil, e então, o quanto que é difícil para a gente se conectar com algo que não nascemos assim já nessa cultura, né? Então, como é que a gente adquire isso, nesse estado de presença, né? Então, logo depois, né, que o Dalai Lama deu essa missão, né? Olha, vá ensinar, né? Entrei nesse curso, no curso da Palas, mas também esse que a Simone está fazendo, né? Mas aí eu senti a necessidade de ir para a Índia, né? Em Dharamshala, onde reside o Dalai Lama, né? Essa santidade, e fui até lá, fiquei mais ou menos por um mês, né? Porque eu queria muito conhecer de perto como é viver, né? Assim, como refugiado ali do Tibete lá na Índia, né? E viver um pouquinho mais, conviver com o povo tibetano ali na Índia e também conhecer os vários rituais, enfim, da religião, né? Do budismo tibetano, mas também da psicologia budista tibetana. Então, fui lá. E aí, eu realmente comecei a pensar um pouco mais nesse estado de ser, porque, assim, as pessoas refugiadas lá, né, tão dignas, apesar de tanta dificuldade, né? Então, eram de muita pobreza, né? Os tibetanos lá, com muita pobreza, todo mundo, assim, vivendo o dia a dia, né? Vendendo as suas coisinhas ali, como ali no chão, né, estendendo uma lona e vendendo as coisinhas e tal, mas assim, numa honestidade, numa ética não moral, mas uma ética secularizada, né, essa ética de amor, e eu fui realmente assim, meu Deus, olha seu estado de ser, né, das pessoas tão felizes ali, naquelas condições tão simples, né, não simplória, mas muito simples, e tão acolhedores, né? E daí eu fui conhecer o orfanato
né, que o Dalai Lama ele tem essa fundação, né, no centro ali dos refugiados. A gente fala das crianças que viviam no orfanato ali, desde, sei lá, 5 anos de idade, eu vi até crianças menores, que saem de Tibete, né, sem a família, eles entregam as suas crianças, né, para ter uma vida um pouquinho melhor, né, sai do Tibete, passa por toda a Himalaia, vocês imaginam no inverno, né, que é a preferência deles, porque os vigias, os guardas não estão ali, então eles acabam andando ali pelas montanhas durante uns 30 dias, mais ou menos, para chegar no norte da Índia, ali, da Dharamshala. Então, crianças, né? Então, daí vem assim, o que é o estado de ser nessas condições, né? Então, quando eu fui, né, visitar esse orfanato, e as crianças estavam lá dormindo, todas, né, na hora que a gente chegou. Daí eles acordaram e não teve jeito, né? Não pegou eles no colo, né? Aquela coisa assim gostosa. E aí eles tinham que calçar os sapatinhos deles. Então, estavam todos os sapatinhos na porta ali, né, do quarto, que era um quarto coletivo. E daí, cada criança foi pegando seu sapatinho, né? E saíram. Aí teve uma criança que não estava ali procurando o sapato e tudo, e foi ajudar. E aí eu fui ajudar e perguntei para quem estava cuidando das crianças, cadê o sapato dessa criança? Aí a cuidadora, ela me olhou assim meio espantada e falou assim, não tem o sapato de cada criança. Esse sapato, todo mundo usa todos os sapatos aqui, todos os sapatos assim, né? Não tem o seu sapato, o meu sapato. Aquilo para mim foi realmente um aprendizado, né? Essa coisa de criar o ego por aí, né? Que é meu, que eu gosto, que eu não gosto, né? Então, bom, depois eles saímos, e daí eles já tinham avisado que nós poderíamos levar alguma coisa para as crianças, né? Então, do Brasil, eu tinha levado vários amendoins, pacotinhos de amendoins, e acabei levando na mochila, mas não sabia quantas crianças tinham ali, e fui distribuindo, né? E uma das cuidadoras falou assim, olha, faltou um pacote para essa criança. Tem mais? Aí eu falei, não tenho, mas eu fiquei tão mal, mas tão mal, porque eu não tinha mais. E daí eu fiquei que nem uma desesperada, procurando para ver se não tinha mesmo, sabe aquela coisa? Até que eu achei um, né? Eu falei, nossa, parece um milagre, achei. E daí eu levei esse pacote de amendoim para a cuidadora e falei, olha, eu achei um. Qual é a criança que ficou sem, né? Que eu já não lembrava mais da fisionomia. Daí ela falou, não, peraí. Aí chamou a criança maior e falou assim, olha, você está ganhando esse aqui, mas essa criança já tinha dado para a criança menor. Ela já tinha dado o seu, né, para o outro, e estava tudo bem, né? E daí ele abriu, me agradeceu, abriu o pacotinho de amendoim e pediu para eu estender a mão, porque ele queria me dar o amendoim que estava lá para eu comer com ele, né? E daí, assim, chegou a hora da merenda. E aí todas as crianças juntinhas, assim, esperando, né, a hora. Aí chegaram ali com um mingauzinho, vários potinhos, com uma concha. E as tias, né, pra gente, né, estavam ali tranquilas, sem servir ninguém. As crianças também quietinhas. Fiquei pensando assim, uai, quem será que vai começar a distribuir? Dá vontade da gente começar, né? Olha a nossa mente. E daí eu falei, bom, vou ficar sossegada aqui. De repente, uma das crianças levanta, uma das crianças, e vai lá e pega no seu potinho, coloca no potinho. Eu falei assim, olha, ele está colocando para ele, que bonitinho. Aí ele pega e vai oferecer para outra criança. Não era para ele. Aí cada um ia lá, pegava e oferecia para o outro.
eu fiquei pensando, falei, gente, desde de criança, né? O que é o estado de ser? O estado de não eu, né? O estado de realmente diminuir cada vez mais essa questão do ego, né? Porque se a gente diminui essa questão do ego, né? Isso é diminuir a ignorância, né? Diminuir o apego, né? Então, penso eu que tem não, né? A gente vai cultivando esse estado, né? Mas nós estamos tão impregnados já, e falar, não, Luiz, isso é cultural, né? Não, isso é para eles serem felizes, né? Isso é para que a gente possa ser feliz. Mas como nós podemos, nessa nossa mente já, né? Com tantos já apegos, e nem percebemos que estamos apegados, nem percebemos que isso é apego, porque o meu sapato, minhas coisas, né? Isso a gente fala tão naturalmente, né? Como é que a gente pode, né, fazer com que esse tipo de sofrimento, né, que o apego leva a gente ao medo, ansiedade, enfim, como que a tristeza, né? Como que nós podemos tirar não, né? Desenvolver a possibilidade de estarmos atentos a esse eu construído, né? Não o eu que é da natureza, né? Mas e sim daquele eu que é construído e que a gente se apega a isso e que nos leva ao sofrimento, né? Transtornos de ansiedade, depressão e tudo que a gente nem percebe, né? Então é isso que talvez seja uma das partes, né? Que nós podemos conversar, né? Com relação a estar nessa... quando a gente fala de mindfulness e compaixão, é consciência e bondade, né? Que não tem como nós nos descobrirmos com essa atenção da plena consciência, quando nós estamos nesse estado de presença, nós vamos descobrindo muita coisa em nós que é agradável, mas também muita coisa que não é agradável, né? Então, quando nós começamos, né, aqui nessa palestra, né, desses estudos todos, né, quem sou eu? Então, às vezes, quem sou eu não agrada muita gente quando a gente descobre. E aí? Então, por isso vem a autocompaixão, a compaixão. Compaixão no sentido o amor corajoso e amoroso para nós mesmos, né? Mas como é que nós vamos cultivar tudo isso? Né? Não é numa única palestra que a gente vai conseguir, né? Mas tem duas possibilidades, no mínimo, né? Que se nós realmente nos ativermos a essas duas possibilidades, eu acho que já é um bom começo, né? E eu acho que nós vamos, assim, aliviar um pouco mais o sofrimento mental, né? E emocional. Aí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que eu trago também dos neuropsicólogos, né? Que trazem hoje, né, nessa atualidade com o mundo científico, né? Muitas pesquisas da neurociência e que tem trazido algumas coisas que nós podemos, da tradição, trazer para os nossos... Essa mente já tá um pouquinho contaminada, né? Então, essa amorosidade com a gente é uma das coisas mais importantes. Então, quando o Dalai Lama ele coloca a compaixão, né, como uma das principais raízes dos ensinamentos do Buda, né? Então, como realmente cultivar essa compaixão, né? Então, isso também nós vamos tentar, né? Conversar mais sobre isso. Então, quando o Nagarjuna, que fala assim, da ignorância, né? Que a ignorância é a apreensão distorcida da realidade. Para isso, precisa conhecer a realidade, né? E aí a gente se pergunta, que realidade? Né? Porque às vezes nós fazemos tanto auto-enganos na nossa mente
que a gente acha que a realidade é aquilo, né? Então, quando no budismo, na tradição, diz, olha, a realidade, o que é essa realidade? Está dizendo de conhecer o seu próprio sofrimento mental, é isso, né? De olhar para ele e tirar essa resistência, muitas vezes que a gente acaba bloqueando, né? Sem querer, né? E aí a impermanência de tudo, que as coisas vão fluindo, não existe o agradável e o desagradável, né? Então, chega nesse caminho da equanimidade, né? De uma coisa una, né? De e não de equanimidade como igualitário, mas como uma coisa única, né? Que existe o que existe, né? Mas qual é a natureza disso, né? Aí, quanto foi falado em relação à vacuidade, né? Que é a sabedoria, né? E aí tem a realidade, para se chegar nessa realidade, a ausência da existência intrínseca desse eu, né? Só que como é que a gente transforma isso na experiência do nosso dia a dia, né? Esses programas de mindfulness, eu posso muito falar sobre o programa da qual estou mais, né? Que eu conheço mais, é o MBPM, o Mindfulness e Compaixão pela Saúde, que está pautada nessas 4 nobres verdades, né? E, claro, de uma forma muito mais básico do básico, né? Mas o mais importante é pensar nessas 4 nobres verdades como um grupo, esses 2 grupos primeiros, né? A primeira e a segunda nobre verdade, que é ligado ao sofrimento, né? Então, esse reconhecimento e tal. E aí, o segundo grupo, que é a terceira e quarta nobre verdade, que é ligado à felicidade, né? De estar realmente, assim, de reconhecer esse sofrimento, aí sim eu tenho condições de caminhar para a felicidade genuína, né? E, bom, deixa eu ver se tem aqui, antes de eu passar um slide aqui para vocês, eu falo muito. Então, tá. Na verdade, né, resumindo, reconhecer os nossos hábitos mentais, hábitos da mente, né, ou energias da mente, padrão mental, né, reconhecer isso e com compassividade, né, eu acho que assim, mais nesse sentido, assim, que eu quero conversar com vocês, compartilhando essa... Porque assim nós vamos ver a verdadeira natureza, né, das coisas, essa é a realidade. Gente do céu, peraí. Coitada da Flavinha. A Flavinha vai entrar numa ansiedade aqui comigo, né? Você quer mandar e eu compartilho? Peraí, eu vou tentar aqui. Na verdade, o modo fazer, o modo ser. Como que pode ter sumido daqui? Quer que eu compartilhe o slide do Do modo modo fazer e ser, ser que a gente fez da última? Sim, Pode sim, ser? por favor, Eu não tô... Tá. Eu deixo aberto e não vai de jeito nenhum. Ó, tá bom assim? Peraí. Você sabe que eu não enxergo vocês agora? Agora eu tô enxergando. Desculpa, viu, gente? Vocês sabem por que a Flavinha está aqui. Esse aqui é um Descobriram! slide que nós pedimos emprestado, né, do Respira Vida Breathworks, que nós damos, né, a aula, mas esse modo ser e modo fazer não é exclusividade do programa, tá? Nós também pegamos emprestado, né?
não sei se vocês conhecem esse gráfico, acho que pode colocar todo ele, Flavinha, por favor. Como fazer para que nós estejamos nesse modo ser, né? O que é esse modo ser, né? Esse modo de estar. Ou esse modo ser, nós chamamos de modo mindful, né? Normalmente, o que acontece? Se nós estamos com muitos pensamentos, nós perdemos o contato com nossas sensações do corpo, as sensações da respiração no corpo, nós distanciamos bastante de notar os pensamentos, porque nós entramos dentro deles, no automático, né? Então, o modo fazer, esse modo conceitual e verbal, ela mostra exatamente isso, né? De que quando estamos no modo da ansiedade, do estresse, nós estamos no modo de pensar, ter muitos pensamentos. E esses modos são incompatíveis. O nosso cérebro, ele não consegue estar nas percepções e estar nos pensamentos ao mesmo tempo. A prova disso é quando estamos dirigindo com muitos pensamentos, quando chegamos ao nosso destino, quem de vocês nunca experimentou de quando chega no lugar, você fala, nossa, nem lembro que eu passei pelo semáforo, que estava vermelho ou verde, né? Com certeza eu vi o semáforo e fui indo, mas foi no automático, né? E nesse momento, com certeza, eu nem percebi como estavam as sensações do meu corpo, como estava a minha respiração. E eu pergunto para vocês agora, como está a sua respiração nesse momento? Que sensações vocês estão sentindo na mão que segura a caneta, por exemplo? Ou nos olhos, a musculatura mais tensa dos olhos enquanto eu olho para a tela. Com certeza, vocês estão envolvidas nos pensamentos enquanto estou falando com vocês estão elaborando várias coisas, analisando, né? Então, conceituando, comparando, né? Pensando no passado, ou se conectando com o futuro, né? A Luísa está falando tanta coisa que eu já sei, mas aí, eu podia estar falando tanta coisa, né? Porque eu tenho que fazer isso, mais aquilo, depois da aula, enfim. Então, esse é o modo conceitual e verbal, modo fazer, com muitos pensamentos, querendo chegar a algum resultado, uma mente que fica comparando o tempo todo, né? Com julgamentos, críticas, né? Autocrítica, tudo isso é um modo de sofrimento, que nós chamamos de sofrimento secundário. Então, quanto mais pensamentos, mais aumentamos o sofrimento secundário, que são aquelas segundas flechas que o Buda nos ensina, né? Ele fala, se temos um problema, é um sofrimento primário, né? É a primeira flecha, aí já tem a dor dessa flecha. Aí nós causamos mais dor, mais sofrimento em cima dessa dor, com pensamentos e emoções, né? Então, está nesse modo fazer aqui, pensamentos e emoções com relação àquilo que eu recebo de dor, né? Pode ser dor física, mental, emocional, enfim. E aqui, nesse verde aqui, é o modo ser da mente, é o modo mindfulness, é o modo de que quando estamos fazendo as práticas meditativas, né, estamos nesse modo ser, como a Simone colocou,
que é esse modo de estar presente, de como é que nós estamos presentes. Não tem outra maneira senão de estar nesse modo de presença, de perceber como estão minhas sensações no corpo nesse momento, como está a sua respiração nesse momento, como estão meus padrões de pensamentos, a mente, né? Como está essa mente nesse momento, como está o meu sentimento, a emoção, e como é que essa emoção, esses pensamentos se interconecta com as sensações no corpo, né? Então, esse é o modo ser da mente, né? Aquele modo de você se aproximar dessas sensações, então é voltar para os sentidos, né? E por que aqui esses estímulos externos, né? Vocês lembram que nós temos esses 5 sentidos, né? Então, que normalmente vem do externo para dentro de nós, né? Então, o que nós estamos escutando, ela cria um efeito na nossa mente. Pode ser agradável ou não agradável, enfim, mas ela cria um efeito, cria um significado, cria um sentido. E tudo que se cria nisso que eu vejo, que eu ouço, que eu experimento no paladar, que toco, o que me toca, né? Assim, na pele. Tudo isso, ele vai se transformando dentro do nosso organismo. Por isso que nas raízes budistas, né? O corpo, as sensações do corpo, é uma das vamos dizer assim, experimentos mais importantes dentro desse modo ser. Por quê? O nosso organismo é a primeira que sente tudo que vem do externo para nós, né? Não precisa ser agressão física, não é isso. Mas aquilo pode ser uma coisa boa também. Então, o modo ser pode ser algo que seja desagradável e pode ser algo que seja agradável. Mas sim de sentir a realidade como ela é. Isso que é perceber essa realidade como ela é nessas sensações. O que é a percepção. E aí, o que acontece muitas vezes? Além dos estímulos externos, claro que tem o 6º sentido, que é a própria mente, né, que vai produzindo também os sentidos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando escutamos algo que é desagradável, ele, ao invés da gente educar a mente a ir para o modo ser, o que a gente faz? Escuta alguma coisa desagradável, por exemplo, já vai para o modo fazer, de pensamento. Você quer ver como é? Então, por exemplo, o meu marido, um dia, ele falou assim para mim, olha, Lu, você faz muito barulho quando você está no banheiro, mas é um barulho de gaveta que... Sabe assim, quando você fecha a gaveta faz barulho, a porta do box que você fecha faz barulho, né? Então, como está grudado, né, o quarto no banheiro, então daí ele escuta, e aí quando eu escutei isso, a minha mente, ao invés de ir para o modo ser, foi para onde? Para o modo fazer. Já foi colocando assim, puxa, mas eu não faço barulho. Quem faz barulho é ele, não sou eu. Porque eu percebo. Aí começa a encher a cabeça nesse modo fazer de crítica, de julgamento, de comparação, e vai, né? Então, daí, quando eu percebo isso, quando que eu percebo isso? Às vezes a minha garganta, porque nisso tem um sentimento, ou vem uma emoção de irritação, algo assim. Então, aí vem o quê? O nó na garganta, algo que você quer responder, não consegue, fica tenso, né?
o ombro fica mais tenso e tal. Então, daí, quando a gente sente esse modo fazer no corpo, na nossa mente, nós podemos fazer o quê? Que interessante, porque aí eu estou indo para o modo ser, quando eu percebo que eu estou tensa. Quando eu percebo que a minha língua quer falar alguma coisa, falar, né? A glote, tudo, nas cordas vocais, né? Querem falar algo, eu percebo isso, pego no flagra, né? E daí eu falo, que interessante, Luísa, como você já está indo para os pensamentos, né? Veja como você está. Aí, veja como você está. Isso, que interessante. A hora que eu me vejo nessa condição, eu tenho uma tendência a relaxar mais, a inspirar, expirar, vai acalmando a mente. Esse é o modo ser da mente, é ir se acalmando. Dá um pouco mais de clareza a hora que acalma, né? Você não se envolve, porque esse modo fazer é um modo mais reativo, muitas vezes. Não estou dizendo que o pensamento é ruim, muito pelo contrário. Quanto mais estivermos no modo ser, o modo fazer, ela se torna muito melhor, né? Então, é isso, estar no estado de estar, no estado de ser. Volta. Então, nessa hora, eu pensei, pode ser que eu esteja realmente fazendo barulho quando eu estou envolvida com meus pensamentos e nem percebo que eu estou fazendo barulho. Então, agora, deixa eu ficar mais atenta, estar no modo ser, toda vez que eu vou tomar banho, fazer alguma coisa, e eu já vou prestando mais a atenção nesse momento presente. E daí, entro no banheiro no modo ser. Depois de mais ou menos uma semana, ele me disse, parece que nunca mais você fez aqueles barulhos, né? Então, é isso, né? Agora, quando... aqui o Mindfulness, quando tem apontado A para o B, ele tem um significado assim, que quando eu estou numa ansiedade, porque nessa hora, quando eu me percebi reativa, eu percebi a minha irritação, então eu tenho um paradoxo nessa atenção da plena consciência, que é o Mindfulness. É de você não ter pressa de querer se acalmar, ou de querer estar menos ansiosa ou menos irritada. Fique um pouco nessa irritação. Veja que gosto que tem essa irritação. Veja que cheiro tem essa irritação. Veja como que ela se coloca no nosso corpo. Isso é o estado de ser, né? E aí nós vamos cultivando isso e naturalmente, se fizermos isso em A, como está minha mente? Olha os padrões mentais, vem sempre julgamento. Ai, puxa vida, medito tanto e parece que nunca aprendo, né? Vem essas críticas todas. Então, fica um pouquinho nessas críticas, mas consciente. E aí, naturalmente, vocês estão indo para o modo ser. Espero que não tenha complicado mais, né, do que ter explicado aí, né? E uma outra dica... Você consegue aí semana 6? Tá tudo aqui e não tá. Vou só um pouquinho aqui, tá, gente? Tô só controlando aqui o horário, depois eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem a pergunta. Flavinha, enquanto isso, se você puder localizar para mim o slide da semana 6, os 3 sistemas, né, emocionais. Então, eu não sei se, com relação a isso,
Vocês querem me perguntar alguma coisa? Se ficou claro, né? E é muito interessante que a respiração, ela revela realmente a nossa emoção, né? E aí nós vamos fazer pedir para vocês fazerem algumas práticas com relação a isso, de hoje para amanhã, para vocês perceberem isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro? Então, uma das coisas que está no estado de ser é aceitar, né, a experiência como ela é, a primeira coisa, né, com essa amorosidade. E aceitar sem, talvez, assim, dar uma potência para rejeitar algo que seja desagradável, né, e nem se apegar a algo que seja agradável, né. Então, é importante a gente reconhecer isso, né? Será que nós estamos nos apegando a algo que seja agradável, rejeitando o que seja desagradável? Mas aceitar a experiência como ela é isso. Não existe o agradável e nem o desagradável, né? É a experiência como ela é. É o que é. As coisas são assim. Então isso é se conformar? Não. Aceitar é muito pelo contrário, ela é muito ativa, ela não é passiva, né? Eu posso contar até uma história de uma pessoa, assim, idosa, né, que ela foi fazer algumas práticas meditativas numa unidade de saúde para idosos, né? Então, ela tinha, acho que tinha uns 76 anos e teve um derrame. E uma coisa que ela não aceitava de jeito nenhum era comer comida sem sal, absolutamente sem sal. E aí ela falava para mim assim, eu odeio a minha comida, né? Não aceito a minha comida, não aceito a minha doença, né? E ela era daquelas pessoas que ela bem italianona, né? Que fazia molhos e molhos para a família e de repente, né? Isso não tinha mais essa condição. Então, assim, na verdade, quando existe um sofrimento, há um desdobramento disso, né? Que vai para... Não fica só nesse sofrimento, são vários desdobramentos, né? E daí, um dia, a gente foi falando de aceitação, aproximar-se do desagradável, né? Ficar um pouco nesse desagradável, tá? E daí, um dia ela falou, Liz, eu estou feliz porque eu aceitei a minha comida. Eu falei, nossa, que bom! Agora eu estou comendo melhor. Eu falei, que bom. O que você fez? Ela falou, eu aceitei. Eu fazendo assim, olha, faz de conta que esse arroz tem sal. Faz de conta que esse feijão tem sal. Faz de conta que essa salada tem sal. Assim. Eu, sim. Aí, não sei, isso é a verdadeira realidade do que é? Bom, não fiz essa pergunta, fiz para mim. Daí ela continuou nas meditações e tal. Até que um dia ela falou, agora eu entendi o que é aceitar de verdade. Mas dá muito trabalho aceitar de verdade. Por quê? Ela disse assim, agora eu como o arroz como ela é. Eu aceito, porque eu sei que esse é o verdadeiro sabor do arroz. Esse é o verdadeiro sabor do feijão, porque eu não estou enganando colocando sal. Então, para mim, foi a maior felicidade descobrir o sabor das coisas como elas são. Né? Então, assim,
Pronto, isso foi uma libertação, foi uma felicidade, né, até hoje. Ela me fala, mas eu sou a pessoa mais feliz do mundo comendo. E se não fosse isso de não poder comer sem sal, como é que eu ia descobrir isso? Né? Quando? Né? Então, contar mais ou menos assim, o que é essa aceitação, quando a gente vai explorando um pouco mais na gente a realidade como ela é. Né? Ela aceitar, então ela não é passiva, ela é ativa. E aí, aceitar, ela significa, em latim, se não me engano, carpere, né? Que é tocar. Então, tocar naquilo que é desagradável, se aproximar dela, tocar. Tocar com carinho, com leveza, mas realmente sem fugir, né, dela, porque leva mais sofrimento. E nesse sentido de estar mais perto, né? Então, esse é o estado de ser, né? E, assim, cultivando dessa maneira. Tem a outra aqui, Flavinha? Então, eu falei para vocês que são duas, né, possibilidades para nós aqui. E aí, tem esse aqui pode ser bem conhecido de vocês, né? Que é os 3 sistemas. São 3 principais, né? Sistemas de regulação emocional que todos nós temos. Eu gosto muito de carregar esses gráficos, né? Que mostram tão didaticamente, né? Então, peço desculpas para quem já viu 500 mil vezes, mas para mim teve muito significado e espero que para vocês também. Por quando a gente fala desse modo estar, né, da mente. Esse tem uma autoria do Paul Gilbert, que é um neurocientista, que tem um livro chamado A Mente Compassiva, em inglês e em espanhol. A terapia focada na compaixão, que tem em português também. E o Paul Gilbert, esse aqui é uma adaptação, na verdade, do programa Respira a Vida, né? Mas o dele é bem mais complexo. Então, somente para dizer que é importante nós reconhecermos que nós temos esses 3 sistemas em nós, todos nós temos, né? Dentro vamos dizer assim, do processo mental e cerebral, né? E também do próprio organismo, do corpo. O sistema da ameaça e da defesa, esse está em vermelho. Sistema da conquista e da recompensa, que está em azul. Sistema da calma e da satisfação, né? Por que todos nós temos? Porque são necessárias para nós vivermos, sobrevivermos, vivermos, né, nessa vida. Então, o sistema da ameaça e da defesa, o foco no controle, na segurança, luta e fuga, ataque, proteção, né? Então, estamos todos nesse sentido, da mente está sempre querendo se prevenir para não sofrer, né? Então, no sentido, assim, de sobrevivência, né? Então, eu tenho que sobreviver. Então, a luta, fuga e ataque, né? E esse nós temos aqui, né, no cérebro nosso reptiliano, né, que fica aqui na região occipital, que é o primeiro, né, a gente fala que é o primeiro cérebro primitivo, e também aqui na parietal, né, que são o sistema límbico, né, que nós temos, e que nós já temos um presentinho que já ganhamos com a amígdala cerebral, né, que elas também têm aquelas emoções, né, a reatividade, né, que fica nessa amígdala cerebral. Então, o que acontece? Nos animais, né, muitas vezes é o que a gente percebe, né, que essa luta e fuga, ataque, né, e para nós são os pensamentos, né, quer dizer, esses pensamentos mais preocupantes, mais pensando muito no que vai ser, muito no futuro, mas também o que vem do passado, né, que eu tenho a experiência do passado e que eu tenho muito medo, então as emoções que vêm aqui, o medo, a ansiedade,
às vezes, sentimento de frustração, né? Então, ele está aqui nesse sistema vermelho, né? O corpo fica bastante tenso, né? Imagine, você tem medo, né? Então, os pensamentos que nos amedrontam, né, nos levam a ficar mais tensos, né? E aí, a respiração também prende, né? Não tem como eu estar relaxada e tenso ao mesmo tempo, né? Então, o que que acontece? Todo o organismo, por meio do sistema cérebro, né, central e periférico, eles respondem, né, com tudo isso, que nós estamos mandando a mensagem para o cérebro dizendo que estamos em perigo nesse sistema vermelho. Aí o que que ele vai fazer? Puxa, está em perigo, mas não porque eu estou falando para o meu cérebro que eu estou em perigo, mas pelo meu organismo. Eu já aviso o meu sistema nervoso central como eu estou. E ele capta essa mensagem de como o seu organismo está para realmente desencadear todo um processo químico, né? E aí afeta, né, claro, também os órgãos, as vísceras, né? Não é só o que a gente percebe de musculatura tensa, mas tudo aquilo que envolve o organismo como um todo. Então, daí, os mediadores principais, né, que é secretado no nosso organismo, no sangue, é o cortisol e a adrenalina, e noradrenalina, né? Que o cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse, né? Esse sistema, ela é importante para a nossa sobrevivência, porque se aparecer algo que realmente seja assustador e que nós precisamos, sei lá, alguma tragédia, alguma coisa, ou um susto, né, que você leva na hora, claro, tem que ter esse sistema, sim, para nos proteger, né? Mas acontece que muitas pessoas acabam, por exemplo, com essa questão da Covid também e tudo, né? Ficando, às vezes, até 24 horas nesse sistema, até dormindo, porque aí não consegue nem dormir, insônia, tensão, enfim. Então, aí fica muito nesse sistema aqui da ameaça, só preocupação, né? E imagine o nosso organismo, ele precisa ser regulado, né? Não existe, não tem como o organismo resistir, né? A todo isso que nós estamos mandando de estresse, né? Ele não consegue se equilibrar, né? Então, aí cabe a nós percebermos isso que é a atenção da plena consciência, né? E percebermos realmente como essa mente está, né? Como o corpo está, né? Então, às vezes é difícil a gente perceber a mente, então o corpo realmente já está lá nos avisando. No sistema de conquista e da recompensa, esse azul, claro que todos nós precisamos, né, fazer algo, atividade, ação, ter metas, ter foco em alguma coisa que nós queremos atingir, né? Ter desafios e superá-las, né? Enfim, sucesso, êxito, é uma coisa que é muito importante para a nossa sobrevivência também, né? Agora, o problema é quando não está regulado, né? E aí que as emoções que vêm antes de não estar regulado, porque quando está regulado, né, as emoções normais é de alegria, de satisfação, de euforia, muitas vezes, né? Então, algo que é muito, muito gostoso sentir, né? Muito legal sentir alegria, né? Agora, e aí, os mediadores químicos, né? Quando a gente está nesse estado, o cérebro já entende que está na função dele mandar aí esse estímulo e com todos os outros sistemas, né, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, enfim,
ele vai secretando, por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor, né? Que é o mediador químico do vício, quando isso vai sendo desregulado, né? Porque eu só quero alegria, só quero alegria, só quero alegria, eu quero mais alegria, porque a alegria, nesse sentido da conquista, ela dura pouco, né? Então, ela não tem uma durabilidade para a vida inteira, né? Então, se eu conquisto alguma coisa, depois de 1 ano, 2 anos, eu já quero outro, por exemplo, emprego ou algo assim, né? Então, é interessante que, assim, como ela dura pouco, então essa coisa que eu quero que dure para sempre, então eu vou querendo me viciar, né? Então, e aí é o que acontece com os vícios. Quero mais, quero mais. E o que acontece nesse sistema, né? Quando não percebemos que estamos nela, ou 24 horas por dia, com pensamentos, querendo mais e mais, eu entro num ego, no super, muito ego, né? Eu, né? O do sistema da ameaça e da defesa também tem muito ego, né? Mas aí a gente percebe mais, né? Porque o medo, ele também está muito relacionado ao ego, né? Medo de não sofrer, não querer, rejeitar. E aqui, nesse azul, é muito mais no sentido do futuro, né? Essa preocupação com o futuro. Então, a ansiedade a mil aí. Então, é perceber isso no corpo, né? E na mente. Né? Quando a gente fala de mente, nas tradições, mente e coração, né? E daí nós temos essa terceira, né? Terceiro círculo aqui, que é o sistema da calma e da satisfação, que é o foco no autocuidado, na empatia, na amabilidade, conexão, né? E essa emoção, né, de paz interna, da gratidão, né, de generosidade, de bondade, né, de sentimento de bondade, de gentileza. E por que essa conexão, né? A conexão comigo é a conexão com o outro, né? Porque se estamos muito preocupados com o meu eu aqui, é mais difícil eu estar conectado com o outro genuinamente, né? Então, os mediadores químicos aqui, né, quando vamos percebendo isso no corpo, e esse corpo vai mandando essa mensagem ao cérebro, eles vão secretando as ocitocinas e endorfinas. Então, ocitocinas são os hormônios, aquele que é da mãe com o filho, né, do afeto, da conexão com o outro. E a endorfina é bem interessante porque ele é conhecido como um anti-inflamatório natural. Então, quem tem muita dor crônica, por exemplo, né, praticar a bondade, a compaixão, né, consigo e com o outro, há uma tendência de secretar bastante endorfinas e ir melhorando essa dor, né? Não digo a dor aguda, não, a dor crônica, né? E como é que fica o corpo, né, nesse sistema? Se nós estamos com calma e tranquilidade, a calma mental, a serenidade mental, a calma, né, no corpo, não tem como o corpo estar contraído, né? Ela realmente está relaxada. Então, e observando isso, então, como tudo, né? Quando é demais é ruim, né? Quando é de menos também não é muito bom. Então, para o nosso organismo, né? Então, nesse caso também, né?
quando estamos demais no sistema de satisfação e calma, o que vai acontecendo, né? Nós temos que equilibrar com o sistema da conquista, da recompensa, da ameaça e da defesa, senão, não, tudo bem, está caindo o teto, mas eu não consigo, né? Está ali tão calmo demais, né? Então, também precisa ser regulado. Por isso que esses 3 sistemas existem e eles realmente devem estar regulados. E como regulá-los, né? Realmente percebendo como estão as sensações do meu corpo, como está a mente, é perceber como estado de presença, né? Mente, coração e corpo. Como está nesse momento, né? E o padrão mental, né? Porque nós podemos utilizar esses 3 sistemas numa situação, num dia, na vida, né? Podemos utilizar em qualquer momento, né? Tendo consciência disso, parece que para a gente faz sentido, né? Que, isso tudo tá em nós, não precisa ir procurar lá fora, né? Está tudo aqui dentro. Né? Eu acho que a gente pode falar da inter-relação, Flavinha, de todos eles, entre eles, né? Todos eles estão interrelacionados. Todos eles estão interrelacionados, e aí, na nossa vida, com muitas demandas, o que nós percebemos? Que estamos mais no sistema vermelho e no azul. E quando que nós estamos nesse sistema da calma? Às vezes quando eu estou com a minha família, quando eu estou de férias, você imagine, né? Esperar tanto tempo para estar nesse sistema. Né? Então, regular esse sistema, ela significa momento a momento. Tá? Tem uma história, eu acho que a Flavinha conta super bem, né, Flavinha, das zebras. Por que as zebras não têm úlcera? Né? Que é um livro, né? Então, que fala exatamente isso, porque as zebras, elas veem, quando tem um perigo, né, elas estão realmente nesse perigo. Lembra do A para o B? Eles estão nesse A, né? Nesse perigo aqui. Estão nesse modo ser nesse perigo, né? E aí, eles têm a sua conquista na hora que está ali, né? Precisando conseguir algum alimento, e quando é ameaçado por outros animais que querem, né, amedrontá-los, aí ele vai, consegue, né, alimento e tal, e depois quando ele consegue, ele está realmente no modo nessa conquista, ali, desse jeito, assim, naquela hora, fica feliz, e depois tudo bem, né? Ele volta para o sistema da calma, da satisfação, até que comece de novo isso, né? Então, por isso não tem úlcera. Muito boa essa, né, Flávia? E aí, o que é estar nesses 2 sistemas? Estar no modo fazer da mente, né? Então, Luísa, mas você não acabou de falar que pode ficar no modo ser nesse sistema aqui? Sim, mas esse modo fazer é quando nós já temos o padrão mental. Sabe, assim, o padrão sem querer, assim, no automático, a mente já vai para o sistema de ameaça ou da conquista, né? E aí, esquece, tem que fazer muito esforço para estar nesse terceiro aqui, que é o modo ser, né? Que é estar nesse sistema verde aqui, né? Então, é notar o tempo todo, né? Poder, Luísa, me cansa. Fica o tempo todo me vigiando, né? Mas é assim. É assim. Sabe o que cansa? Não é a gente estar no modo ser com sensações diretas no corpo, porque não tem esforço. Gente, vocês perceberem como está o meu corpo nesse momento, não tem esforço nenhum. O problema é quando a gente quer pensar
como nós estamos. Ai, meu Deus, como está meu corpo? Eu estou pensando, nossa, eu estou desse jeito, podia... Ah, nossa, isso é que cansa. Agora veja como está. Ah, está contraído. Pronto, descontrai. Ah, tá doendo aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, sim. Aí já começa. Ah, dor que eu não podia ter feito isso, que podia ter... Então, quando todas essas sensações diretas vão para o pensamento. Aí cansa demais, gente. Experimentem. Cansa muito. É o modo ser cachorro caçador, né? Que você fica caçando o que tá acontecendo. Aí cansa Sim, mesmo. gostei dessa. Então, vocês sabem que tem uma frase que o Dalai Lama, né? Ele falou num dos discursos dele, que é assim, quando ele fala assim de saúde em equilíbrio, né? Ele fala assim: se você mantém a mente calma, vira uma pessoa mais descontraída e, consequentemente, sua condição física é melhor. Né? E o Dalai Lama, com os 80, mais de tantos anos, né, que ele tem, ele realmente mantendo. Ele disse assim, meu corpo está vulnerável, mais fraco, mas a minha mente está cada vez mais tranquila, né, mais serena. E a Vidyamala Burch, que é a criadora desse programa, que a gente é professor, né, ela diz assim, meu corpo está cada vez mais enfraquecido, mas a minha emoção está cada vez mais forte, né? Então, essa é a coisa da autocompaixão. Né? E uma coisa que o Dalai Lama também, eu gosto muito, né? Uma das palestras, quando ele veio para cá, ele diz assim, vocês podem me ver de diferentes maneiras, mas eu sou, em primeiro lugar, um ser humano. E, em último, um Dalai Lama. É nesse primeiro nível que eu me comunico. Então, essa bola azul, quando a gente fala do ego, é muito treino nesse sentido, né? Cadê, Luísa, pós-doutorada, pós não sei o quê, não. Né? Então, essa questão desses 3 sistemas de regular é exatamente isso. É descobrir-se o ego ali e transformar esse ego assim, nesse sentido. Somos um, né? Não somos iguais, somos um, né? Todo mundo tem as emoções. Então, quando o Dalai Lama ele fala de meditar para trazer essa tranquilidade, essa calma mental e cultivar essa equanimidade, né? E trazer isso, percebendo esse eu egóico, né? E se conectando com ele com amorosidade, com passividade, o quanto que eu não estou me abrindo para beneficiar o outro. Né? Aí, assim, eu estou pronto para ensinar, né? Porque eu tenho a experiência. Porque nós, no Ocidente, né, ensinar o outro significa a gente estudar muitos conteúdos, né? E ensinar, né? E daí, pronto, ensinou, acabou, né? Mas o ensinamento que se tem é do conteúdo virar experiência. Então, muitas vezes eu falo assim, gente, eu acho que é melhor... Vocês falam assim, ai, que linda essa frase. Tá, então pega uma frase só e experimenta na sua vida. Experimenta mesmo, para ver a natureza das coisas, né? Porque só pegar isso e botar nas redes sociais e falar que lindo, eu acho que tudo bem, né? Eu acho que também contribui, mas não é essa a realidade que a gente está dizendo, né? Então, eu demorei bastante até para entender esse processo do modo ser, modo fazer. No conteúdo, ela é bem tranquila, dos 3 sistemas emocionais, né? Mas perceber
o quanto que isso está em mim. Por exemplo, quando eu levo um susto dirigindo, assim, algum carro passa assim na minha frente, que eu levo um susto, aí, quando vem uma reatividade, eu sei que aqui a minha pele, ela fica formigando muito, na hora. Eu nunca tinha percebido isso, né? Mas aí, quando eu estou com raiva de alguma coisa ou de alguém, é a mesma coisa que eu sinto do susto que eu levei quando alguém me cortou, quando algo que eu leio, que ouço alguém falar e que me dá um pouco de irritação, vem toda essa sensação no corpo igual. Então, o problema não é a relação e nem discutir a situação, porque situações nós temos milhares na vida. A pessoa, se a gente for discutir cada coisa para dizer que está certo e errado, como é que um falou, não é isso o problema. O problema é, independentemente disso, como é que eu regulo esses sistemas, esse eu que está ali, né? Sondando o tempo todo e percebendo a mente nesse sentido. O que, eu não sei, eu às vezes falo baixo, eu não sei se eu comecei a falar muito baixo, Shelley. Agora já foi? Bem, dá para ouvir Tudo tudo. bem? Bem, sim, sim. Tá certo. Quero fazer duas práticasinhas com vocês. E antes de abrir para questionamentos ou algo que vocês tenham lembrado, né? Para exercitar um pouco mais também, você sabe que a meditação é exercitar a mente para tudo isso que nós estamos falando, né? De estar nesse estado de ser, né? É como se nós estivéssemos reconhecendo, vamos dizer, com amorosidade, tudo que está se passando, né? Quando nós estamos nessa prática meditativa, né? Então, é muito importante dizer que a prática meditativa não é só para relaxar, né? Porque a pessoa fala assim, eu relaxei, foi tão bom. Eu falei, e eu quero que seja isso amanhã, depois também, né? Relaxar. Isso quando eu não relaxo, eu não meditei, né? Então, é muito pelo contrário, né? Na meditação pode vir mesmo algo que seja muito desagradável, né? As coisas que quem sou eu vai desabrochando de um jeito, né? E falar, quem sou eu? Mas ainda bem que nós não estamos na nossa mente e podemos transformar, mudar, né? Olhar para ela e poder disciplinar, né? Então, por isso que a autocompaixão ela está muito presente. E então, para praticar esse sistema verde, né? O que a gente pode fazer, né? Nós temos uma prática também no nosso programa que é fechar o punho, se vocês puderem fechar o punho, com muita força, né, agora. Quem tiver dor crônica e tudo, não façam, né? Façam do seu modo, mas sem se machucar. Mas quem puder, então... E notando, como se fosse uma prática meditativa, né? Notando as sensações do seu corpo, as sensações da respiração, quando vocês estão com o punho bastante fechado, e notando a rigidez, talvez, de outros lugares do corpo, quando a gente fecha o punho, e notando a respiração. Agora, respirando dentro do punho, uma respiração mais profunda e lenta, como se vocês estivessem respirando dentro do punho, inspirando mais profundo que possam, e soltando lentamente. Talvez possam perceber algo acontecendo também no corpo, não só no punho.
E agora, colocando o punho fechado no nível, na região do coração, e com a outra mão, fazendo um carinho para esse punho fechado. Um carinho, bem devagar, como se fosse uma pessoa que está precisando de cuidado, pode ser você, outra pessoa, mas se for você, melhor. Com atitude de autocompaixão, fazer um carinho e também, se não quiser movimentar e mover, somente repousar a mão na outra, e ficar por um tempo e ver o que acontece com a sua mão. Se ela ainda gostaria de estar rígida, ou se ela, com esse carinho, ela consegue estar mais tranquila. Não sei, alguém quer compartilhar o efeito? Se perceberam algo que foi se transformando? Eu percebi que me veio memórias muito antigas, lembranças muito antigas, assim, de eu estar em lugares muito antigos. Achei isso bem estranho. Sim, e aí como você está? Um pouco tensa ainda. Interessante. E aí, quando você colocou amorosidade para você? Aí eu relaxei, como se eu tivesse entrado em meditação mesmo, no início assim, da meditação e tal. Que bom, obrigada, Lívia. Que interessante você ir para esse... teve algum processo, né? Que você acabou indo para o passado, né? Então, estar no presente, ela não significa que não possa pensar no futuro e nem no passado, né? Estar presente é isso, trazer esse passado nessa presença, perceber como você está, não contar histórias e conteúdos do passado, mas sim de como que esse passado, esse conteúdo, ela está nessa presença, nas suas sensações, né? E aí, com o modo de estar no verde, talvez, dependendo se está intensa ou no vermelho, né? Naquele medo, ansiedade ou alguma frustração, não sei o que veio, mas está ali percebendo isso. Mas aí você saindo do vermelho e indo para o verde. Então, a condição da gente perceber e poder se mover, mudar, né? Eu posso trazer carinho nesse modo da ameaça, que eu estava tensa, não agradável, trouxe essa sensação, fiquei nessa sensação por um tempo, mas aí com esse carinho, com esse amor que eu tenho comigo mesma, né, trazendo a conexão com você, de amorosidade, aí talvez a respiração tenha expandido um pouco mais, não sei, Lívia, para poder relaxar um pouco mais, né? Então, é a condição de poder mover-se.
e poder regular isso, né? Aí agora, eu me apeguei a esses pensamentos, né, Lívia? Aí eu tô com isso, aí eu quero pensar neles, assim, por que que eu fiquei com isso? O que que é... Então, quando se trata de estar no modo de estar, ou cultivar esse ser, né? Deixar de fazer essa pergunta, por que, para mim mesma? Por que comigo? Por que eu estou assim? Por que que deve... Por quê? Por quê? Porque leva mais pensamentos. Leva muito mais a fazer. Mas aí sim, o que que está acontecendo aqui, agora, no meu corpo, na mente, coração? Como ela está acontecendo em mim? Aí você diminui os pensamentos e vai nesse estado de ser. E por isso que essa atenção consciente com amorosidade, com bondade para você, primeiro. Não sei se deu para ter um sentido isso, Vivian? Muito, muito. Aliás, esse é um comportamento que eu percebi durante essa semana. Na meditação, eu não estava conseguindo relaxar e eu ficava muito com essa pergunta: por quê, por quê, por quê, procurando uma causa. Então, me deu um insight interessante aí, de não ir para esse lado. Acho que o momento dessa semana foi assim, nas práticas. Eu estava sempre muito tensa, não conseguia relaxar. Então, assim, não, eu entendi. Que bom que você se percebeu, é isso, né? Não tem certo e errado, nem bom ou ruim, né? Quando é uno, né? É isso mesmo. Tem esse julgamento, né? Nem autocrítica, então esse verdadeiro estado de ser, né? Que bom. Eu te parabenizo por isso, viu, Lívia? E muito grata pela coragem de você colocar isso assim para nós, né? Porque é um aprendizado para todo mundo, quando a gente compartilha, né? Então, gratidão, viu? Eu que agradeço. Gratidão. Luísa, tem Sim. comentário para Evelise. Evelise, você quer falar direto ou você pode abrir o microfone e falar com Luísa? Evelise. Desculpa, quem que é? Evelise Lima. Consegui. Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Não, é que o que eu quis dizer é que quando eu fechei o punho, eu retesei o corpo todo, travei a mandíbula, né? E fiquei assim muito travada. Depois que eu comecei a acariciar a mão, tal, aí vai soltando, né? Vai acalmando. Foi realmente uma coisa muito agradável depois. No começo, não. É realmente o fechar as mãos com muita força, eu acho que joga a gente num modo realmente ou de defesa ou de agressão. E aí a gente não tem a condição de poder reagir de outra forma. Mas a partir do momento que a gente vai se dando um pouco mais de tranquilidade, fazendo essa carícia, né? Uma coisa que aí a gente vai soltando e vai se sentindo bem. A respiração fica mais tranquila, fica tudo muito mais tranquilo. Evelise, obrigada, viu, por compartilhar. Bem interessante Imagina. também a sua experiência, porque nós podemos ampliar, né, essa experiência para várias coisas que vocês vão, né, estarem no cotidiano e percebendo. Então, essa rigidez, muitas vezes, né, como você falou, né, da ameaça, ela nos paralisa, né, muitas vezes, né, então essa rigidez, né, rigidez mental, né, rigidez emocional, a rigidez física, né, essas três
mente, corpo e coração, elas estão, não tem como separar, né? Somos né? Então, daí, a hora que me percebo nisso, né? Tanto no corpo ou na mente, né? O coração, né? Então, é muito difícil expandir, né? A hora que relaxa, né? Que, não, relaxa, expandiu, né? Então, dá uma liberdade mental, né? Emocional. E só que aí a gente fala assim, como uma pessoa com dor, que fala assim, ai, abre a mão, né? Eu tô com dor, né? E fecha aqui, ou se não encolhe toda, né? Não é assim quando a gente tá com dor? Então, falando assim, não, mas relaxa, solta um pouco. Não, medo de relaxar, de soltar, porque parece que quando vai soltar, dói mais, né? Então, é como a nossa emoção e a nossa mente, né? Solta mais, solta, né? Não medo, né? Essa coisa do controle, né? De querer segurar, então se leva essa rigidez, né? Então, quando a gente tem essa coragem, né? Mas a coragem tem que ser com amor, né? Porque aí vai soltando. E essa conexão dessa verde, né? Essa conexão é comigo, mas para dar condições de amorosidade e conexão com os outros. Chegar nisso é a coisa mais importante dos ensinamentos, né? Então, é assim, me beneficiar para poder beneficiar o outro, né? Para o outro no sentido não dos seres humanos, todos os seres sencientes, né? Como diz o Dalai Lama. Então, a natureza, né? Tudo, né? Tudo estão interconectados, né? Esse interser, né? Então, essa amorosidade, né? Quando a gente quebra a nossa própria rigidez, nós podemos o quanto que dar, oferecer e receber amor e compaixão, né? Que, assim, isso realmente vai aliviar, diminuir o sofrimento e realmente encontrarmos essa felicidade, né? E poder realmente, né? Levar essa felicidade também para as outras pessoas e assim, né? Essa corrente, né? Do bem, né? Então, mas aí tudo começa por aliviar o seu próprio sofrimento, né? Para poder, poder beneficiar, né? E não é beneficiar no sentido do... Eu gosto muito tem uma pessoa dentro da tradição, né, do budista, que é o Stephen Little, ele fala muito sobre o modo amor e modo poder, né? Então, quando eu me percebo, sei lá, ajudando alguém, mas de verdade, Luísa, você está ajudando alguém em que modo? Lá no fundo, vem da natureza das coisas, você está realmente ajudando as pessoas no modo poder ou no modo amor? Né? Então, trazer isso é muito interessante, porque assim a gente pode beneficiar mais, né? Não no sentido egocêntrico, né? Mas sem querer a mente faz isso aí. É verdade. É verdade. A Mas é mente importante danada. a gente notar, né? Isso, notar isso mesmo. Não sei se tem mais uma dúvida, se daria para a gente terminar fazendo uma prática meditativa antes de terminar. Vocês topam? Top. Porque às vezes é muita falação, né? Luísa, mas cadê o cultivar o modo ser? Nós estamos tentando fazer. Então, vamos lá. E aí, amanhã a gente fala mais das nossas... Desculpa, Luísa. Os fundamentos, né? De explorar um pouco mais esse modo. Qual é o nome do Shirley, autor? alguma coisa que você me falou? A Sou Mônica. eu. Sim. Sim, Mônica. Qual é o nome do autor que você está falando do modo amor e modo poder? Ah, não. Esse aí, eu acho que já vem dos próprios ensinamentos, eu não tenho certeza, mas é a pessoa que fala sobre isso é o Stephen Little. No batismo dele, dentro do budismo, é Manjupriya, o nome dele aqui. Ele é um irlandês, né?
e dar esses ensinamentos também. Mas é perceber isso na gente, é bem interessante. Nossa, eu descobri cada coisa em mim que às vezes você fala, meu Deus. Mas é muita compassividade, né? Ah, que interessante. Bom, então vamos lá. Vai ser mais uns 10, 12 minutinhos. Se alguém tem perguntas, alguém quer compartilhar experiências com Luísa, nós temos 10 minutos ainda. Olha, se ninguém tiver dúvida, a gente faz a prática meditativa de 10, 12 minutos mais ou menos. Se alguém tiver dúvida, a gente faz a prática com menos tempo, não tem problema. Pode ver alguém mais que gostaria de perguntar alguma coisa. Ou de contar alguma coisa. Oi, Luísa. Oi, Márcia. Sou eu. Tudo bom? Que bom, muito, que bom. Muito prazer em te ver aqui. Eu só te conhecia de nome. Só queria dizer que o teu jeito de expor tudo isso não foi de modo algum do modo fazer, foi do modo ser, porque dá para sentir muito grande a tua compaixão, o teu coração ao compartilhar esses ensinamentos. E para mim fez muito sentido, quer dizer, eu já ouvi, já li, já fiz há anos e anos que eu pratico, mas cada vez cai mais a ficha, né? Parece que cai mais a ficha. Então, você expôs de um modo claríssimo, te agradeço muito, caiu várias fichas que caíram, e que eu vejo o quanto é importante, a frase que você falou que eu mais levo é: pega um ensinamento e explora ele com o teu ser até o fim. Não precisa ficar se enchendo de coisas e de falas e de textos. Pega uma coisa e testa, né? Que era o que o Buda dizia, né? Testa na tua verdade, na tua experiência, para ver se é isso mesmo. Então, quero te agradecer muito. Estou saindo muito enriquecida dessa palestra. Obrigada, viu, Márcia? Marcinha, eu tenho um carinho tão grande. Ela foi uma das pioneiras desse programa, né? Que nós somos professores, né? Da Breathworks. E que traduziu, né, Marcinha? O livro Sim. da Vidyamala Bush. Maravilhosa. Uma gratidão imensa por você, por isso. E que tantas pessoas estão se beneficiando com esse livro que você nem imagina. Muitos, assim, né? Então, uma gratidão e eu, assim, né, um privilégio, né, de você estar aqui. Imagina, você que deveria estar aqui ensinando. Eu só queria acrescentar uma coisinha, que o mestre budista da Vidyamala e do Stephen Little era que falava do modo poder e do modo amor. Tem textos lindos dele que ainda não foram traduzidos. Ele se chama Sangharashta. Eu deixei o nome dele no chat, para quem quiser procurar. Bom. Obrigada, então, viu, Marcinha? Ele elabora esses temas de um modo lindo, assim, muito legal. Obrigada. Muito obrigada. Nada, imagina. Obrigada eu. Então, é isso. Obrigada, Marcinha. Bom, podemos, então? Ariovaldo, você levantou a mão? Não, tá bom. Tá tranquilo, obrigado. Então tá bom. Então, vamos lá. Podemos, então, Shelley? Vamos meditar? Podemos? Sim, sim. Podemos. Vamos. Então, somente nos percebendo na postura que vocês escolheram, para estarem mais confortáveis possíveis, porém uma postura digna, né, de meditação, mantendo a coluna ereta, mas se tiverem pessoas com dor ou com alguma restrição física, pode fazer em qualquer posição, deitada, encostada também, não tem problema nenhum. Mas se puderem manter a coluna
na sua curvatura natural, sentando em cima dos isquios, os ossinhos do bumbum. Notando onde estamos nesse momento. Onde estamos? Notando o entorno, talvez os sons. Deixar que os sons se façam parte da sua prática, sem se envolver com os sons. Deixando que os sons cheguem aos ouvidos, sem necessidade de classificar se é bom ou ruim. Os sons somente sons. Notando a temperatura do ambiente. Talvez notando o ar que vai tocando a sua pele em alguma parte do corpo. Que sensações estão percebendo nesse toque do ar na sua pele? Agora, gradualmente, levando a sua consciência nos pontos de contato do corpo com a superfície e notando as sensações desse contato. Agora se conectando com a respiração, algumas respirações mais profundas e lentas, onde a cada inspiração, notando a sua presença, mente, corpo e coração no mesmo lugar, no mesmo instante. E a cada expiração, soltando um pouco mais o corpo, soltando as ideias, os pensamentos, cada um no seu ritmo. Aos poucos, notando a sua respiração natural, deixando que a sua respiração seja o que ela é, sem desejar que seja de outro jeito. Aceitando a experiência como ela é. Somente notando a sua respiração. Notando a musculatura do rosto. Talvez suavizando um pouco mais.
suavizando a musculatura dos olhos. Trazendo um olhar, talvez um olhar perdido, ou simplesmente olhando para baixo. Relaxando um pouco mais essa área que às vezes nem percebemos que tensionamos. As pálpebras somente repousam sobre os olhos. Notando os maxilares. Soltando um pouco mais a mandíbula. Talvez note soltar um pouco mais a musculatura das bochechas. A garganta. E a língua. Talvez possamos deixar a língua repousando em alguma parte da cavidade bucal. Como estão atrás do pescoço e os ombros. Tensionados, relaxados. Talvez à medida que vamos descansando a consciência em alguma parte do corpo, há uma tendência de relaxarmos um pouco mais. Notando as sensações diretas no modo ser. Se percebermos o modo fazer, às vezes com alguns pensamentos, somente notando que eles estão aí. E notar a fluidez dos pensamentos que surgem e vão. Assim como as suas sensações, os pensamentos e as emoções, que vão mudando constantemente, momento a momento. Conectando com a respiração, o ar que vai entrando pelas narinas e saindo do corpo, pelas narinas ou pela boca. Seguindo a sua respiração internamente. E notando o movimento da respiração externamente. Agora, notando o seu corpo inteiro respirar. Os efeitos da respiração no seu corpo. Talvez note o seu corpo se aquietando um pouco mais. A mente e o coração também. Deixando que tudo vá se fluindo. Aos poucos vamos concluindo essa prática. Notando o peso do seu corpo. Deixando que a gravidade, a força da gravidade, seja a sua companheira nesse momento. Relaxando um pouco mais.
Aos poucos podemos ir movimentando devagar. Podemos abrir os olhos, fazer um movimento que o corpo estiver pedindo com bastante carinho. E aí, agradeço muito a vocês, né, por estar aqui hoje, compartilhando as experiências, e amanhã a minha intenção é de compartilhar mais um pouco, e que vocês possam realmente experimentar esse modo ser e o modo fazer da mente. Aí dá para a gente aprofundar um pouco mais. E também nesses 3 sistemas de como esse padrão mental, né, vai sendo reconhecido por vocês, né, e com amorosidade sempre. E daí nos aprofundar um pouco mais isso também, amanhã. Eu queria muito agradecer a Flavinha por estar aqui, o Edu, por vocês todos. E Shelly, muito, muito grata. Muito obrigada para vocês. Essa foi uma palestra muito emocionante, meditação empoderado, a mensagem bonita que você nos trouxe do exemplo do Dalai Lama das crianças tibetanas, né, a jornada deles pelo Himalaias. Muito obrigada, muito gratidão, querida Luísa, doutora Luísa. E também gostaria de agradecer Flávia, que é uma dos facilitadores do C-Learning em Brasil, para apoio técnico e compartilhar as informações aqui no chat. E também gostaria de agradecer vocês todos pela sua presença. Então, nós reuniremos amanhã para a segunda parte desta conversa brilhante. Então, bom domingo para todo mundo, sábado. Vamos sábado, até amanhã. Tchau. Bom final de semana a todos. Tchau. Obrigada.